Falar de Madagascar e não pensar no rei Julian é quase impossível, não é mesmo? E nesse vídeo não vai ser diferente, porque hoje vamos viajar para Madagascar. Hoje o nosso destino é essa imensa ilha que faz parte do continente africano e que esconde alguns segredos para lá de intrigantes. Você sabia que Madagascar é a quarta maior ilha do mundo? Sabia que alguns estudos recentes indicam que o país foi colonizado por mulheres? Se você ficou surpreso com isso, espere até eu te contar que uma parte desta ilha as mulheres oferecem uma noite de amor aos turistas e que recusar a oferta é visto como falta de educação. Pois é, essas são só algumas curiosidades que você vai ver nesse vídeo. Então fique com a gente que eu te garanto que vai valer a pena cada segundo dessa viagem incrível pela história, curiosidades e costumes de Madagascar. E já que estamos falando em viagem, que tal começarmos com uma viagem no tempo para entender um pouco de como essa ilha foi descoberta e povoada? Madagascar é a quarta maior ilha do mundo e, mesmo que seja pouco conhecida, é maior que o Reino Unido, por exemplo. O mais curioso da ocupação da ilha é que ela está apenas a 416 quilômetros da costa do continente africano. Porém, os primeiros seres humanos a ocupar o local eram da Indonésia, um país que está a mais de 6.000 quilômetros de distância. Segundo os estudos mais recentes, o homem pisou pela primeira vez em Madagascar há aproximadamente 1.200 anos e existem grandes possibilidades de que esses primeiros habitantes fossem um grupo de refugiados que fugiam da Indonésia e, por algum motivo, provavelmente uma tempestade, tenham acabado parando bem longe de onde queriam chegar. Um grupo de cientistas da Nova Zelândia fez um estudo e, com a ajuda do computador e do DNA dos moradores, conseguiram identificar que existiam cerca de 30 mulheres no primeiro grupo que chegou na ilha, algo quase impossível em navios mercantes. Por conta dessa colonização acidental, a língua falada em Madagascar não tem nenhuma relação com os outros idiomas africanos. O malgache é uma língua que tem suas raízes na língua malaio-polinésia, porém que se desenvolveu ao longo do tempo e incorporou elementos do árabe e de línguas europeias na medida em que os nativos passaram a ter contato com essas culturas. Nos dias de hoje, o malgache é o idioma oficial do país, e mesmo que existam cerca de 12 dialetos, ele é falado por cerca de 22 dos cerca de 28 milhões de pessoas que habitam a ilha. Madagascar ainda conta com outro idioma oficial que é muito utilizado no dia a dia, que é o francês, uma herança dos tempos em que países europeus invadiram e colonizaram praticamente todo o continente africano. Os passeios de europeus pela ilha começaram por volta de 1500 com os portugueses. Quem mais poderia ser, né? Mas eles não chegaram a estabelecer uma colônia e a presença portuguesa se limitou à criação de um povoado no sul da ilha e algumas transações comerciais. Além dos portugueses, os ingleses também deram as caras por lá e estabeleceram uma relação de influência sobre a ilha, porém sem torná-la uma colônia. Quem realmente colonizou o lugar foram os franceses, que estabeleceram um protetorado a partir de 1882 e finalmente converteram a ilha na colônia de Madagascar e dependências a partir de 1897. Nessa saga para colonizar a ilha, os europeus tiveram que enfrentar a fúria de algumas mulheres de Madagascar, entre elas a rainha Ranavalona I, uma rainha capaz de fazer inveja aos líderes mais cruéis da história e que foi um verdadeiro pesadelo na vida de seus cidadãos e também dos europeus. Durante seu reinado de 33 anos, que começou em 1828, ela proibiu a prática do cristianismo no país e perseguiu e matou milhares de cristãos, e tudo isso com muita crueldade. Acredita-se que cerca de 150 mil pessoas perderam a vida por decisões da rainha.
Os métodos de execução eram bem perversos e não vamos entrar em detalhes, mas o que vamos te contar é a forma particular da rainha de definir quem era culpado ou inocente. Segundo relatos, quando uma pessoa era acusada de qualquer crime, era obrigada a ingerir uma certa quantidade de veneno. Se o acusado sobrevivesse, era porque realmente era inocente e morrer era um sinal de culpa. Com esses métodos pouco ortodoxos, a rainha Ranavalona manteve os europeus longe da ilha, mas, como já vimos, a colonização foi inevitável. Sua fama de má correu o mundo e ela chegou a ser comparada com tiranos como Nero e Calígula. E eu não sei você, mas eu acho que realmente era melhor não mexer com ela. E sabe por que não dá para falar de Madagascar sem falar o Rei Julian do filme? Porque essa ilha é o território dos lêmures, o simpático primata que foi convertido em um dos personagens mais queridos dos desenhos animados. Os lêmures são os primatas vivos mais antigos do mundo e só podem ser encontrados em Madagascar. Por lá existem mais de 100 espécies diferentes, que vão desde o minúsculo lêmure-rato até o maior e mais famoso deles, o lêmure de cauda anelada. Mas não pense que o lêmure é o único animal que só pode ser encontrado em Madagascar, porque como o lugar é uma ilha, a fauna e a flora se desenvolveram com o passar do tempo e se tornaram únicas, um caso bem parecido com a Austrália. Só para ter uma ideia, a ilha é o lar de muitas espécies de camaleões, entre eles o Brookesia micra, que é o menor camaleão do mundo e que só pode ser encontrado lá. Quer mais um exemplo? Em Madagascar você pode encontrar a mariposa cometa, simplesmente a maior mariposa do mundo, que tem mais de 20 centímetros de envergadura em asas. Se formos falar de tudo que só existe em Madagascar, vamos passar aqui muito tempo, porque mais de 80% das espécies vegetais e animais da ilha são endêmicas, ou seja, só existem lá. Tá gostando de conhecer um pouco mais desse lugar incrível? Então já se inscreve no canal e ative o sininho, porque aqui no Belo Mundo fazemos viagens como essa para todos os cantos do planeta. Mas não saia daí, porque ainda não acabou e eu tenho muita coisa surpreendente para te contar sobre Madagascar. Agora que já conhecemos um pouco da história e da fauna, chegou a hora de conhecermos mais das belezas naturais desse país e também da sua cultura. E vamos começar em grande estilo, conhecendo o Parque Nacional de Tsingy-de-Bemaraha, uma reserva natural reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Aqui, nessa área, durante milhares de anos, a natureza, através da chuva e do vento, esculpiu nas rochas de calcário uma verdadeira floresta de pedras. Entre picos e desfiladeiros, árvores resistentes dão um toque de verde e servem de abrigo para aves e animais que só existem nessa região, e provavelmente algumas espécies que o homem ainda não descobriu. Apesar de grande parte da reserva ser inexplorada, algumas regiões são acessíveis e abertas para os turistas. Mas se você estiver pensando em visitar essa maravilha, muito cuidado! Existem normas que você não pode desrespeitar. Na verdade, esse alerta vale para todo o país, porque em Madagascar existem alguns tabus, ou fade, como são chamados no idioma malgache. Podemos considerar os fades como crenças populares, porém que eles levam muito a sério. Essas regras não escritas e que são passadas de pais para filhos variam de acordo com a região e pode incluir desde a proibição de tocar em uma árvore que eles consideram sagrada até comer carne de porco, cabra ou alho em outra região. Por isso, ao viajar para Madagascar, é muito importante se informar sobre os costumes de cada região, especialmente os fades, para não se meter em problemas. E já que estamos falando de costumes e tradições, no sul da ilha tem uma que é no mínimo curiosa, que é chocante para outras culturas. E do ponto de vista da nossa sociedade, chega a ser visto como algo perverso.
A região conhecida como Androy é o lar da tribo nômade Tandroy, algumas vezes chamada Andadroy, que significa povo dos espinhos, e vocês já vão entender por quê. Neste lugar onde eles vivem é praticamente um deserto, onde cresce apenas alguns arbustos, muitos dos quais são cheios de espinhos. Os Tandróis possuem uma rica cultura, com seus próprios instrumentos musicais, danças típicas e também suas crenças, que são na verdade parecidas com a de outros lugares. Eles acreditam em um Deus criador, na vida após a morte, no poder de seus antepassados e dentro de suas práticas religiosas está também a circuncisão. No entanto, o costume que mais chama a atenção e que acredito ter sido o motivo de você querer assistir esse vídeo é o ritual de iniciação ao matrimônio. Segundo essa tradição, quando os pais julgam que a filha está pronta para se casar, constroem pequenas cabanas perto de suas casas, para que as filhas tenham relações com vários homens e possam escolher um para ser seu marido. E olha que essa é uma sociedade patriarcal, onde os homens comandam e o papel das mulheres é principalmente cuidar dos filhos e da casa. Um dos motivos que existe por trás dessa curiosa tradição é a forma como essa sociedade enxerga a virgindade, que aqui é vista como uma fragilidade. Segundo antropólogos que estudam o costume, os pais fazem isso com as filhas porque acreditam que assim estão preparando elas adequadamente para enfrentar o mundo, o casamento e até mesmo seus próprios filhos. É comum ver muitos homens rodeando as cabanas e, pelos costumes locais, a mulher não pode se recusar a se deitar com um turista e muitas vezes elas se oferecem para os visitantes. Nesse caso, se o turista se recusar a praticar o ato, pode ser interpretado como sinal de má educação. Apesar de ser uma tradição de muito tempo, esse ato tem sérias consequências para as mulheres envolvidas, se é que podemos chamar muitas delas de mulheres, já que o mais comum é que o ritual e o envio das meninas para as cabanas acontece quando elas estão na faixa de idade entre 11 e 13 anos. Essa prática, infelizmente, contribui para o aumento da gravidez na adolescência e a realização de casamentos infantis, além de aumentar o índice de contágios por doenças sexualmente transmissíveis. Como consequência dessa tradição, muitas jovens que engravidam são completamente abandonadas e, mesmo que continuem se oferecendo para outros homens, já não conseguem encontrar um marido, o que faz com que no país existam muitas mães solteiras, algumas inclusive com vários filhos. E o mais contraditório dessa tradição é que as mães solteiras não são bem vistas pelos demais membros da tribo. E não para por aí, ainda tem mais uma curiosidade dessa tribo que vai te surpreender. Lembra que eu falei dos fades ou tabus que mudam de acordo com a região e as crenças? Então, os Tandróis, entre muitas coisas, acreditam que quando uma pessoa morre, seus bens devem desaparecer. Por isso, se um criador de gado falece, todos os seus animais devem ser sacrificados e os outros bens, como pode ser uma casa, são completamente queimados. Essa tradição, também praticada já há muito tempo, acaba servindo para o empobrecimento das comunidades, já que não existe a transição de herança e aumento das posses familiares. Agora vamos deixar de lado nossos amigos Tandróis e nos despedimos da ilha de Madagascar. Mas e você? Sabia de todas essas curiosidades sobre Madagascar? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima!